comecei a gravar. Tá bom. Então, aqui, meu nome é Gaspar. Eu tenho me preocupado bastante com alguns temas políticos. Eu e o Gabriel aqui vamos conversar um pouco sobre alguns assuntos. E hoje o tópico nós conversamos sobre a importância da opinião pública no cenário político. Uma coisa que me chamou muita atenção, e daí eu vou passar a palavra para o Gabriel, é a questão de que praticamente todo político ele é contra a Lava Jato, até por uma questão de que afeta ele, que tolhe algumas coisas que ele possa fazer, que ele é um candidato em potencial, é um réu em potencial da Lava Jato. No entanto, dos 13 candidatos que nós tivemos na última eleição, nós vimos que todos falavam a respeito de manter a Lava Jato. E mesmo na campanha dos deputados e senadores, a maioria dos candidatos se diziam a favor ou incentivavam ou coisas assim. Como é que nós poderíamos explicar esse fenômeno de a gente saber que nos bastidores o político era contra e na hora da campanha praticamente todos eles se mostravam a favor? O que você acha, Gabriel? Eu acho que é importante começar, né, que para alguém se tornar um político de sucesso, ele querendo ou não, ele tem que lavar a mão de outras pessoas no caminho. Então, normalmente, quando ele se torna um político que é capaz de se tornar um presidente, ou até mesmo de ser um vereador, por exemplo, que consiga ser eleito, que tem uma base eleitoral, ele já está extremamente entranhado nas corrupções, no toma lá da cá. Então isso já torna ele um potencial alvo para uma lava-jato. Mas não olhando tanto o lado do político, vamos até eu estou olhando nada impede, é bom a gente discutir, mas eu quero até focar mais na questão da força da opinião pública. Por que um político ele se contradiz e ele aceita essa opinião pública? E aonde poderia ser usada essa opinião pública para outras situações? Por que, apesar de existir essa força da opinião pública, o contribuinte ele é tão fraco a hora que entra numa repartição pública, a hora que ele depende do Estado para alguma coisa? Por que as leis são feitas assim de forma tão contrárias à vontade da população? Por exemplo, no caso das mudanças que um senador tem direito quando ele se elege. Ele tem direito a 30 mil reais quando ele se elege a primeira vez. Ele tem direito a 30 mil reais se ele estiver saindo. Ele tem direito a 2 mudanças se ele ficar no mesmo lugar. Isso é um absurdo. Mas aí essas coisas acontecem. Por que nessas horas a opinião pública tem tão pouco impacto na força política? Qual é a tua opinião? É que assim, o importante é notar que o ponto em que a opinião pública tem maior capacidade de causar impacto é durante as eleições. É por isso que o político vai se desdobrar, porque se ele cometer algo contra a opinião pública durante as eleições, ele simplesmente não vai ter um mandato novo, ele vai estar acabado, aí só daqui 4 anos. Mas uma vez que ele está lá dentro, a opinião pública não tem tanta capacidade de fazer algo acontecer. Quando ele está lá dentro, a partir do momento que ele entrou para a Câmara Legislativa, para o Senado, ele tem a capacidade de fazer as leis. Ele e o partido dele. Então ele não precisa... É exatamente aí, Gabriel, que eu queria chegar. Você até, de uma forma espontânea, chegou nesse ponto. Então existe a opinião pública, ela tem muita força, mas ela se manifesta de forma muito pontual nesses casos, a cada 4 anos ou a cada 2 anos. E aí entra então a questão da democracia direta. Se a opinião pública, ou mesmo o voto, ou mesmo a força desse voto, pudesse ocorrer de maneira instantânea, por exemplo, as leis que estão sendo votadas hoje, por exemplo, votar aí o aumento dos salários dos vereadores, ou o vale-gravata, ou esses 30 mil de mudança, se houvesse uma participação da sociedade, e hoje nós temos tecnologia para isso, acredito que mudaria totalmente esse quadro. O pêndulo do poder ficaria na mão de quem realmente faz a coisa acontecer, quem realmente paga a conta, que é a população, que é o contribuinte. Você acha que seria possível que esta situação que ocorre a cada 4 anos, que é o voto, ela acontecesse de maneira mais frequente, quem sabe até mesmo diária? Eu não chegaria nem a dizer a diária, eu diria permanente. É similar ao que aconteceu dos anos 2000 para 2010, que você ficava online durante 6 horas do dia na internet. Hoje em dia você fica o tempo todo. Eu acho que seria a mesma mudança. Não seria uma vez a cada 4 anos, seria o tempo todo você estaria recebendo um SMS, um e-mail, alguma coisa para te engajar a tomar uma decisão pelo país, ao invés de deixar na mão de um deputado
que obviamente tem todos os motivos para puxar a sardinha pro lado dele. Sim. E aí nós teríamos saindo da democracia indireta, e você outorga alguém e você estaria participando. Mas seria necessário um processo, um mecanismo para que isso aconteça. Não acontece só. Nós hoje temos a tecnologia de informação, que é a parte de redes sociais está mostrando que é possível, e mesmo, olha, mesmo via telefônicas, hoje, se você tiver que receber 2, 3 mensagens por dia, não é uma coisa absurda. Então, o que a democracia direta pregaria é que nessas votações, além da participação do deputado, do senador, houvesse a participação do contribuinte. Você acha que isso teria um impacto de mudança? Se o voto de uma pessoa equivaler tanto quanto o voto de um senador, isso mudaria completamente o cenário político atual. Não. Na verdade, a soma de toda a população teria uma participação de... Não é bem isso. Ainda existiria uma maioridade da votação dos senadores. Ela ainda teria um espaço do indireto, mas ela também teria a participação... Vamos dizer, hoje nós não estaríamos falando de uma democracia totalmente indireta ou totalmente direta. Nós estaríamos entrando para uma área de um mix. Mas mesmo admitindo esse mix, você acha que teria impacto para onde iriam as nossas leis, para onde iria o poder, para onde iriam as decisões? Eu acho que sem dúvida isso impactaria os sistemas de poder que a gente tem no Brasil. Sem dúvida ia mudar completamente a forma com que a gente faz novas leis. Ia mudar também essa injustiça que existe entre os senadores e o povo comum, né? Entre nós. Acho que por hoje a questão do peso da opinião pública e mesmo uma pinceladinha do que poderia ser a democracia direta, fizemos uma democracia mix entre direta e indireta, já estaria de bom tamanho. Eu agradeço a participação, Gabriel, e voltamos na próxima semana. Vamos estar falando um pouquinho mais sobre o impacto dessas decisões na vida da população. Até lá, então. Até lá, um abraço. Um abraço.